Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é a atleta multicampeã de sumô, Luciana Watanabe. Ela é 18 vezes campeã brasileira, 8 vezes campeã sul-americana, 2 vezes vice-campeã mundial e 5 vezes terceira colocada também em mundiais. Ela também é professora de sumô nos projetos Luta como Forma de Educação Sumô Suzano e Lutas para Educar Sumô Itaquá, em Itaquaquecetuba. E ela também é professora de sumô no Bunkyo de Suzano. E também presidente da nova central de sumô, que é responsável pelo esporte na região do Alto Tietê, e vice-presidente da Confederação Brasileira de Sumô. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje falando um pouquinho, né, da minha vida e do esporte que eu gosto tanto. E, Luciana, para a gente começar, a gente conversou bastante em off, mas queria saber como você se interessou pelo sumô. Como começou a sua carreira, como começou a sua caminhada nesse esporte? Então, na verdade, foi num convite que eu fazia judô, né? E aí eu fui treinar, eu treinava no Terazaki em Suzano. E aos 15 anos fui treinar em Mogi, na Associação Servidores, e lá, após os treinos de sumô, tinham treinos de judô. E as minhas amigas estavam começando, que estava iniciando o sumô feminino no mundo, assim, né? E convidaram, assim, uma forma de brincadeira. Eu sei que eu treinei um mês, eu falei, vamos pro brasileiro? Vamos! E, assim, foi muito divertido. Naquele ano, ainda peguei terceiro lugar e achei que não fosse mais lutar. Mas aí, teve uma seletiva para um campeonato mundial, que ia ser no Brasil. E me chamaram. Eu falei, então eu vou. E eu participei e ganhei uma das vagas, né? Então, aí que eu fui treinar exatamente, teve concentração, e aí eu fui aprender, nossa, sumô é assim, né? E cada vez mais eu fui gostando do esporte. E você, no começo, você teve, assim, incentivo, como a vida, você comentou que teve todos os seus amigos, mas você teve um incentivo da sua família para participar do esporte, para começar nos esportes, assim, como foi? Sim, sempre. Na verdade, quando, assim, a gente morava na rua da academia, minha mãe levou meu irmão, quando eu vi ele fazendo judô no início, eu falei, eu também quero. Aí minha mãe já levou, eu e minha irmã, e daí meu pai sempre me levou em competições, era o maior apoiador, assim, né? Então, sempre que tinha campeonatos, até quando eu falei, vamos no sumô, ixi, ele era o mais animado. Aí a gente sempre foi, e não teve, assim, na minha família todo mundo me apoiou, meus amigos em si, né, falaram, nossa, que legal, diferente, né, e achavam bem animado. Já tinha um histórico, assim, de pessoas que gostavam de esporte de luta na sua família? Como funcionava? A gente sempre praticou esportes em casa, né? Então, o meu primeiro esporte que eu pratiquei foi xadrez. Depois a gente participava de tudo na escola, vôlei, xadrez. Mas assim, não que fôssemos atletas ou assim, né? E aí, quando eu entrei no judô, ficou mais sério. E depois o sumô, mais ainda. Mas assim, sempre a minha família me acompanhando. Mas não que eles fossem atletas. E a gente sabe, por exemplo, da dificuldade que tem, assim, no país mesmo, em você encontrar muitas vezes, igual você falou que tinha que se deslocar até Mogi, não somente para treinar o sumô, você falou, começou no judô, mas às vezes você tinha que se deslocar até lá também para Mogi. Como você fazia sua rotina de treinamento no sumô? Onde você conseguia treinar? Onde eram os locais apropriados, assim? Então, na época, só tinha em Mogi das Cruzes ou em São Paulo. Então, era bem corrido, que eu fazia Cefam, tinha que estudar. Daí, toda noite eu ia para Mogi treinar o judô. E após os treinos de judô, tinham treinos de sumô ou aos sábados. Então, sempre estava indo para lá e para cá, né? E aos domingos tinham treinos em São Paulo, que hoje em dia ainda tem lá no Bom Retiro, no ginásio de sumô. Então, aí sempre eu pegava a condução ou meu pai levava, então era bem corrido. E daí, assim, a gente tinha conversado sobre isso em off, que apesar de você ser uma atleta multicampeã já do sumô, você ainda não... Na verdade, não é só você, né? O esporte em geral não tem como ser considerado ainda os atletas profissionais de sumô. E eu queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona essa questão do profissional e do amadorismo no sumô. Como é que funciona? Então, na verdade, as pessoas têm muita ideia que quem faz sumô é aquelas pessoas que aparecem na televisão, né? Que é o homem gordo, com pouca roupa, né?
Então, assim, esse é o sumô profissional. O sumô profissional acontece no Japão. Lá não se tem divisão por peso, né? Lá é visto como um show. Eles ganham muito dinheiro, mas eles dedicam a vida a treinar, né? E lá mulheres não participam do sumô profissional. Então, o sumô profissional só existe no Japão. A regra é a mesma da luta, né? Mas a gente faz o sumô amador. Sumô amador tem no mundo inteiro. A ideia é de se ter as mulheres, as crianças, né? Tem divisão por idade, tem divisão por peso, né? E tem campeonatos regionais, nacionais, sul-americanos, mundiais e até o World Games, que seria tipo de uma... antes das Olimpíadas, né? A gente estava com sumô e a ideia é pleitear uma vaga nas Olimpíadas. Então, E essa é daí, a diferença. e como começou, na verdade, esse movimento para pleitear essas vagas nas Olimpíadas? Quando começou, mais ou menos? Porque, igual você destacou, tem esse estereótipo, a gente reconhece o sumô mais pelas questões dos homens, ou o sumô como é apresentado no Japão, mas isso mudou um pouco nos anos 90. Sim. Mas por que mudou? Como começou todo esse movimento? Então, nos anos 90, no final dos anos 90, foi quando eles tiveram a ideia, né? Já existia uma federação internacional e a ideia era criar a modalidade feminina e incluir ela nas Olimpíadas. Então, lá pelos anos 99, começaram a vir meninas do Japão, né? E lutar com... As brasileiras foram as primeiras até. E aí, depois disso, foram divididos por peso também. Hoje em dia, a gente já tem categoria leve, médio, meio pesado, pesado e o absoluto que entra todo mundo. Então, já aumentou mais uma categoria, né? Então, foi por aí. Em 2000, foi o ano que eu entrei. E em 2001, eu ganhei o brasileiro e fui no primeiro campeonato mundial, que foi no Japão. E aí, o feminino, né? E aí foi uma nova expansão, né? Só que, então, existem algumas regras para se entrar nas Olimpíadas. Tem vários países, tem que ter a modalidade feminina ou masculino, né? Tem que se ter a divisão de categorias. Então, a gente começou a fazer algumas adaptações no esporte, né? E daí... E antes da gente entrar mais ainda nessa questão olímpica, teve uma coisa que você falou que chamou minha atenção. Já no começo da sua carreira, você já foi participar de um mundial no Japão. Ah, sim. Como você faz para financiar essas viagens? Isso. Você tem algum tipo de apoio municipal, estadual ou mesmo federal, como com programas como o Bolsa Atleta e tudo mais? Você tem isso ou você tem uma outra forma para você financiar? Então, os primeiros anos, o Japão e o governo ajudavam sim, o governo federal. Foi até 2005, 2006. Depois disso, a gente nunca mais conseguiu ajuda, né? Então, o que aconteceu? A gente sempre se une, faz rifa. Agradeço todo mundo que tenha comprado já uma rifa aí para me ajudar, porque é difícil mesmo manter o esporte. Essas viagens são caras, tem que pagar a passagem, a alimentação e estadia, né? E aí a gente fez muita festa, camiseta, a gente une os amigos, as famílias, né? As pessoas que gostam do esporte para correr atrás, né? Porque a gente não consegue, não se tem uma verba destinada ao sumô, a gente nunca conseguiu Bolsa Atleta, a gente nunca conseguiu outras, né? Assim, ajudas, né, regionais, né? Hoje em dia eu tenho até, eu vou falar, uma ajuda da Academia Pollux em Suzano, que me patrocina com treinamentos, né? Mas assim, parte financeira mesmo, não, é difícil. E daí, isso também tem parte porque às vezes o esporte não é tão reconhecido no Brasil ainda, né? Como a gente falou, a gente tem um estereótipo e isso distancia muitas vezes a gente do esporte. Sim. Eu queria te perguntar, por que você acha que isso ocorre aqui no Brasil? E qual uma das formas da gente popularizar esse esporte aqui no país? Então, o sumô, ele é um esporte japonês, né? Então, assim, a cultura já é um pouco diferente. Então, para o brasileiro ver alguém seminu, né, lutando sumô, é algo, assim, até motivo de graça, né? As pessoas acham engraçado, né?
Acham, começa a achar que vai ficar gordo porque luta sumô, mas isso é mentira. Vai achar que, né, tem que usar fraldas. O pessoal usa muito esse termo, fraldas. Então a gente tenta quebrar esses paradigmas que não é fralda, é mauache. A ideia é uma luta limpa, né? Então o sumô é uma luta muito antiga, né? Que vem lá do Japão, mas com a ideia sempre da pureza, da luta limpa, né? Da luta justa. Então, e é uma luta muito fácil, né? Você, assim, tem um círculo, você tem o objetivo de tirar fora do círculo ou derrubar o adversário. Então, é uma luta muito rápida, muito fácil e que ensina várias coisas, né? E aí, assim, é difícil o quê, né? A gente quebrar esse preconceito, ou então essas brincadeirinhas que fala, vai usar fraldinha, ou então você vai ficar gordo, ou então você tem que ser homem para lutar. Então, eu acho que quando a gente quebrar essas ideias e mostrar que não, olha, a mulher, pode ser magrinha, gordinha, ela consegue estar representando o Brasil, né? Eu acho que quando a gente conseguir levantar a bandeira que qualquer pessoa pode lutar sumô, a gente vai conseguir expandir, né? E mostrar o quanto é legal, porque é bem emocionante uma luta de sumô. Você nunca sabe quem vai ganhar, né? Então, e é bem rápida também. E eu queria saber disso um pouco, assim, porque muitas vezes a maioria dos brasileiros tem familiaridade com as regras de vários esportes. Uhum. Mas como funciona uma luta de sumô, mais ou menos? Quais são as regras da luta de sumô e tudo mais? Assim, o sumô é uma luta, como eu disse, bem limpa, e o objetivo é tirar para fora do círculo, né? Ou derrubar o adversário. Então, mas são proibidos golpes que vão ferir o adversário. Então, assim, não pode dar soco, não pode chutar, puxar cabelo, segurar na roupa, né? Então, você tem que usar a estratégia do seu corpo, né? A força do outro, a sua força, a noção de espaço. Então, é muito rápido, né? Então, tem que ser muito rápido para pensar e agir e resolver, né? Dentro de 3 minutos, num ringue de 4,55 de diâmetro. Então, e assim, o sumô, ele vem ainda da cultura milenar lá, né? Então, às vezes, a gente luta em do-ryos de terra, que eles são um pouquinho mais elevados, né? Ou então, hoje em dia, a gente faz também em do-ryos com tatames, com lona, com a demarcação do mesmo espaço, né? Do mesmo círculo. Mas é uma luta muito emocionante, assim. É rápido ali, É já rápido, tem que ser tudo muito bem pensado. Sim. E daí, Luciano, você contou que o esporte tem feito, as comissões envolvidas com o sumô mundialmente, tem feito um grande esforço para serem incluídos nas Olimpíadas. Uhum. A gente sabe que alguns esportes foram incluídos nas últimas Olimpíadas. Sim. Então já tivemos o surf, já tivemos o skate e tudo mais. Tudo isso cada vez sendo mais introduzido. Mas o sumô, mesmo tendo se desenvolvido, tendo preenchido alguns desses requisitos, não foi incluído ainda. Por quê? Há uma justificativa do COI, do Comitê Olímpico Internacional, para isso. E eu acredito plenamente que você é a favor da inserção do esporte. Sim, sou sim, porque quando a gente tem um esporte nas Olimpíadas, a visibilidade é muito maior, né? Os incentivos são maiores, né? A propagação do esporte no país começa a crescer, o respeito também pelo esporte vai crescer muito, né? Mas, bem, a gente estava na fila para as Olimpíadas e estava entre os 10 esportes, as 10 modalidades, mas não foi escolhido. Eu não sei ainda o que falta, né, para o sumô. Não sei se é mais países praticando ou se tem uma, sei lá, política, o que acontece. Eu sei que foi uma pena. A gente estava bem confiante que no Japão iria ser uma das modalidades, mas como não foi, a gente tem que esperar mais um pouco. E daí, pra você, na sua opinião, você como atleta e pro Brasil mesmo, quando o COI fala assim, não, agora sumô é um esporte olímpico, a gente já vai ter... Qual vai ser o impacto isso pra você como atleta? O que você acha que pode mudar, assim, não somente para você, mas também para os seus alunos, para as pessoas que têm interesse nesse esporte? Oportunidade, né? Eu acho que vai crescer muito o número de chances, né? De outras pessoas, né? Fazerem o sumô crescer. Porque hoje, assim, o sumô veio de uma cultura que tudo era muito, assim, de pai para filho, sabe? Doado, era da imigração japonesa e tal. O que acontecia, né? O esporte, hoje em dia, se manter assim já não é mais tão possível, né?
porque tudo se tem custo, se tem que ir, se tem que, né, ter o tempo disponível, né? Então, eu acho que quanto a gente mais dar estudos, dar conhecimento para esses novos atletas, eles vão ter mais chances, né, de fazer um esporte que é legal, e que é fácil, que ensina muitas coisas, que vai melhorar a parte física, cognitiva, emocional, social, cultural das crianças, né? Que é bem o meu foco quando eu faço ensino sumô, né? E assim, é um esporte barato, é um esporte tranquilo, né? Então, e além do que, a gente tem todo um relacionamento assim de família. Eu digo que sumô é bem família, porque assim, todo mundo entra no dohyo, é anunciado o nome, então acaba se conhecendo. Apesar da luta ser dura, a gente é todo amigo no final, né? Tem também uma parte cultural que é muito legal do sumô e é diferente das outras modalidades, assim. Lá se tem a ideia de dar o café, de dar o almoço, dos prêmios serem alimentos, né? Fora os troféus. Então a gente começa a comer junto, a conversar, né? Então, assim, essa ideia de não se ter tanto a rivalidade, né? Dentro do esporte, né? Eu já participei do judô, já fiz outras modalidades, onde a rivalidade é muito alta. E o sumô a gente vê mais como uma família. E é legal isso porque isso gera um maior apego também ao próprio esporte. Sim. E você tem passado isso, você é professora também da rede municipal de ensino. Eu queria saber como foi o esporte que te direcionou para a rede municipal? Como foi seu interesse em se tornar professora? Olha, também? Que coisa, né? Então, eu estava estudando Cefam, aí que eu fui conhecer o sumô. E eu comecei a me destacar no esporte, porque cada brasileiro que você ganha, você vai para o Mundial, né? E aí eu fui fazer educação física, porque era o que eu tinha que fazer, que eu gosto muito de esportes, né? E aí o que aconteceu? Eu passei no concurso em Suzano como professora e no segundo ano que eu fui trabalhar, me chamaram assim para trabalhar com jovens e adultos especiais, no Centro de Convivência de Suzano. E eu falei, vou tentar, né? E aí fui lá, fiz entrevista, passei, e quando eu passei, eu não sabia nada, assim, como, né, lidar, né? Aí, o que aconteceu? Eu me formei em Educação Física e a diretora falou assim, você vai ficar com a parte esportiva, você é professora, né, de Educação Física, vai ensinar a parte esportiva. Eu falei, mas como, né? Todo mundo tá esperando futebol, vôlei, basquete. Eu sei lutar, eu sei judô, sei sumô, né? Essa é a minha modalidade. E aí, nisso... Então, faça isso, né? Ela falou isso. Eu falei, tá bom. Eu não tinha nada. Eu falei, aí eu fui atrás de lugar. A gente começou a ensinar as lutas para os jovens mesmo, né? E eu vi muitas melhoras na vida deles. Assim, a ideia era a luta como forma de inclusão, né? E quando eu vi que aquilo deu certo e eles gostavam, eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Eu fiquei lá 5 anos, depois teve uma mudança. E aí a gente não conseguiu manter o projeto. Então... Do nada, cheguei na Secretaria de Educação, conversei com o Alexandre, que era meu amigo na época, né? Daí, eu não conhecia, na verdade, né? Me apresentei, levei meu portfólio, falei, eu quero fazer um projeto com as crianças no município. E aí, me apresentou a secretária na época, falou, não, vamos fazer. E aí, eu fiquei 2 meses escrevendo o projeto e comecei nas escolas. E quando eu comecei, assim, o difícil foi falar, nossa... Eu até falei, nossa, será que eu falo do judô primeiro ou falo do sumô? Aí meu chefe falou, não, você é campeã de sumô, você tem que valorizar isso, né? Eu falei, não, verdade. Então eu fui lá. E assim, pra você entrar e falar, olha, eu sou campeã de sumô, vou fazer um projeto com as crianças, esse projeto vai ser inovador, é diferente, né? Vai ter brincadeiras, vai ter lutas, vai ter campeonatos, né? Aí... É um pouquinho difícil, porque assim, eu vejo que a primeira escola que eu coloquei, que era lutas, foi 40 mães e pais querendo saber o que eram as lutas, né? E no outra escola que eu falei que era sumô, naquele primeiro ano só foram 10 pais. Então a gente já vê um preconceito muito forte por aí, né? Mas eu sei que todos esses alunos, esses 40, mas esses 10 continuaram, assim, a maioria até o final, né? E teve alunos dessa escola que continuam até hoje comigo, né? E tipo... 3 alunos que saíram do projeto da escola, que era na periferia, né, em bairros mais afastados e tal. Eles foram para o Japão.
Então, assim, e uma delas ainda conseguiu pegar terceiro no Mundial Júnior. Então, assim, são motivos de grande orgulho para mim, porque eu vi o quanto mudou a vida dessas pessoas, sabe? E, assim, mudou toda uma região na época, né, que as mães começavam a me ajudar e elas começavam a trabalhar para que desse certo aquilo. Era muito legal tudo que se envolveu através do sumô, né? Através do esporte. Isso que eu ia perguntar para você, sobre alguns dos resultados que seus alunos tiveram, né? Sim. A gente teve recentemente também o Troféu Brasil, que foi o primeiro evento, assim, se eu não me engano, estadual, que teve aqui em São Paulo, voltado ao sumô. E alguns dos seus alunos também venceram, então você contando essa história, você vê o impacto que o sumô consegue ter na vida desses jovens, dessas crianças. E a mudança, né? Eu sempre falo que o importante é o quê, né? Na educação, assim, eu vejo o esporte, assim, a parte física, como eu falei, eles vão ficar mais fortes, mais ágeis, vão se movimentar, então já vai ser uma grande mudança. A parte cognitiva é a mais importante para mim, porque o que eu queria destacar, né, que o esporte na escola, ele vai trabalhar tantas sensações, percepções, né, sentimentos, que vai ajudar ele a aprender a ler, escrever, a estudar mesmo, né, a ter criatividade, sabe, vai ampliar essa parte cognitiva dele. Parte emocional que eu falo é aquela criança muito tímida, que sempre está lá retraída, né, no sumô tem que se impor. Você tem que se colocar, porque a luta é ali. Você tem que mudar um pouco algumas posturas, né? Isso, com treino, eles costumam melhorar. E a parte também é aquela criança muito agitada, muito nervosa, né? Porque qual que é a ideia, né? O sumô é você manter equilíbrio, né? A calma. Então, ele vai gastar energia na aula e vai se manter mais tranquilo para desenvolver depois. E a parte social, que eles vão ter novos amizades, a gente levava muito para campeonatos fora. Então, a ampliação de você sair da cidade, de você chegar, ir para outro país, né? Olha o quanto não abriu a cabeça, né? Falou, nossa, o mundo é maior, né, do que o nosso espaço, né? Então, ver outras possibilidades, né? E eu queria saber, assim, Luciana, alguns dos nossos ouvintes podem ter interesse, depois de tudo isso que você falou, sim. como participar desses projetos, tanto em Suzano, você também tem um projeto em Itaquá. Tá começando agora, sim. Tá começando agora, como tá funcionando? Conta pra gente um pouco. Então, ano passado eu fui convidada a trabalhar na Casa de Projetos em Itaquaquecetuba, pela Secretaria de Educação, né? Aí, a ideia é colocar a modalidade como uma modalidade para escolas integrais, né? Uhum. Então, aí ano passado a gente fez um teste, né? E as crianças adoraram, então foi bem legal, né? E assim, eu sou professora municipal, então eu ensino em escolas municipais, né? E assim, normalmente para eu dar aula do projeto são as escolas que são selecionadas. Mas a gente tem algumas regrinhas, assim, que a criança não pode ficar faltando, que ela tem que ter bom comportamento, né? E bem na escola, né? Que a ideia é um prêmio para essas crianças, né? Aí a gente começa a ensinar o sumô, né? E assim, mas vários alunos que passam do 5º ano, se quiserem continuar, a gente também está tendo treinos no Bunkyo de Suzano. A gente tem 2 redes sociais, tá bom? É @sumosuzano, né? Não, e tem o meu também Instagram, @luatanabe85, então para quem quiser é só mandar uma mensagem aí, né? Que a gente está sempre procurando novos atletas, né? E aí dentro de breve a gente também vai participar do brasileiro, né? Aí quem ganhar vai pro Japão. Então, assim, são várias oportunidades que o esporte traz, né? Então... E daí, Luciana, você destacou, por exemplo, também que há as aulas de sumô no Bunkyo de Suzano. Sim. Eu queria a sua opinião sobre qual a importância de ter um espaço cultural como esse na cidade, preservando uma parte da cultura japonesa como instituição, como uma associação, e ao mesmo tempo difundindo ela para todas as pessoas. Que é um espaço de preservação da cultura, ao mesmo tempo que ela aceita todas as pessoas ali dentro. Sim. Qual a importância de ter um espaço desse para você? É muito importante, né? Porque sem o espaço a gente não teria essa... por exemplo, hoje em dia a gente tem o Bunkyo de Suzano, agradeço demais, né? Faz 2 anos que a gente entrou com uma diretoria lá.
É onde a gente faz os treinos, né? E é onde a gente consegue fazer os campeonatos, onde a gente consegue difundir a nossa arte e ter um local, né? Onde as pessoas queiram conhecer o esporte. A gente está lá quarta-feira à noite, às vezes sábado, né? Mas se a gente não tem esse espaço físico, a gente não consegue, né? E eu já vi, assim, muitas equipes, agora Santo Amaro, ABC, já estão meio diminuindo. Então é triste você ver uma equipe morrendo, né? Então era uma equipe muito grande, mas daí a gente precisa de renovação. Então, assim, hoje em dia eu vejo que a gente precisa ensinar muito as crianças e os jovens e que eles gostem para que eles mantenham, né, a cultura viva, o esporte vivo. Porque é algo muito bom, assim. Na minha vida, além de tudo que aconteceu, eu também conheci meu marido. Hoje em dia eu tenho uma filha. Então, mudou muita coisa o esporte dentro da minha vida. Luciana, falando um pouco também sobre a sua carreira como atleta, a gente destacou bastante isso, o seu começo. Mas eu queria saber qual foi o primeiro título que você ganhou, qual foi o impacto disso para sua vida e que foi o título que você falou assim, opa, eu sou boa nisso e eu quero fazer isso pelo resto da minha vida, se possível. Não, então, teve algumas coisas, né? A primeira vez que eu ganhei, eu peguei terceiro. Então, não foi assim, assim, eu falei, essa. Não. Mas, assim, quando eu ganhei o primeiro brasileiro, foi muito legal, porque tinha muitas meninas e tava todo mundo no mesmo nível, assim, né? Mas eu treinava muito, eu já tinha conhecido o pessoal, eu tava já apaixonada no sumô. Aí depois o que aconteceu? Aí quando eu fui para alguns mundiais, os primeiros, nossa, eu fiquei tão nervosa que eu nem me mexia, pra falar a verdade. Mas quando eu consegui me mexer, foi em 2002 na Polônia, né? E teve uma luta por equipe que foi a luta assim, eu falei, nossa, essa luta. Era uma luta por equipes e eu fui pegar uma mulher que ela tinha 160 quilos. A mulher era muito grande, ela tinha acabado de ser campeã do pesado. E ela entrou rindo, eu era bem magra na época, assim, né? Pesava 57, era bem magra. E eu falei, nossa, mas eu fiquei tão injuriada que ela ficou rindo, né? Quando eu entrei, eu falei, nossa, eu vou ganhar dela, eu vou ganhar dela. Eu entrei assim, com aquela cara, assim, eu vou ganhar. Mas aí, quando eu olhei pra ela, eu abaixei e falei, como que eu vou ganhar? Como que eu vou ganhar? Aí eu pensei, já sei, vou bater no pescoço dela e rodar pro lado. E foi meio isso que eu fiz. Bati, rodei, e ela pegou assim, tentou me levantar e eu jogando a força pra trás e tentando girar. Até que chegamos bem no cantinho do Dorriô e ela não aguentou. E tipo, eu fui pra trás, ela foi pra frente. Aí quando ela pisou fora, eu soltei o corpo, eu sei que eu voei. Mas assim, o estádio inteiro. Aí fizeram até filinha, assim, pra você bater a mão, sabe? Caramba! Foi, eu acho que uma luta, assim, que falou, nossa, ganhei, sabe? Tipo, aí me deu uma super autoconfiança, assim. Mas fora isso, teve outra, assim, em 2010, quando eu ganhei a primeira vez uma medalha no leve, eu chorei, sabe? Teve algumas coisas, assim, que a gente se emociona. É muito legal, ainda mais ter essas histórias, assim. E Luciana, você... Depois disso tudo, desse seu início, você já foi 18 vezes campeã brasileira de sumô. E você não é somente uma das principais, talvez seja a principal referência do sumô brasileiro. Tanto é que você está concedendo entrevista aqui, mas você também já concedeu entrevista a vários outros jornais grandes, como o Estado de São Paulo, o UOL também. Eu queria saber qual é o impacto e o exemplo que você gostaria de deixar para os jovens que têm um desejo de lutar sumô como você. Qual é o impacto como atleta que você tem o desejo sempre de deixar para aqueles que vão seguir depois de você? O desejo é que eles não desistam, né? Que eles acreditem em si, que, assim, por mais que às vezes as coisas pareçam difíceis, né? A gente sempre tem uma estratégia, a gente tem que criar, a gente tem que, assim, se a gente perder, a gente tem que repensar no que a gente tem que melhorar para as próximas, né? E fazer diferente, né? E começar sempre... Assim, o sumô ensina que a gente, se caiu 7 vezes, vai levantar 8, sabe? Então, é bem essa ideia de não desistir, né? De se esforçar, de acreditar em você, mas também revendo quais foram seus acertos, quais foram seus erros, né?
E o sumô é bem uma ideia disso, né? Porque sempre quando o pequenininho vence do grande, a gente fala, nossa, é possível, sabe? Então, eu acho que essa é muito legal. O sumô é uma luta inesperada, assim, e emocionante, porque a gente nunca sabe quem vai ganhar, sabe? E, Luciana, a gente queria saber também, assim, como imprensa, o que nós poderíamos fazer para ajudar na divulgação desse esporte no Brasil, na região, aonde quer que seja? Como a gente pode ajudar a divulgar esse esporte? Então, a primeira coisa é a gente não denegrir a imagem, não reforçar a imagem que tem que ser gordo para lutar ou que usa fraldas. Outro dia, uma entrevistadora, ela fez um comentário muito pejorativo, de que tinha que usar calcinha larga ou coisas assim. Então, o que acontece? A gente tem muita... são poucas as pessoas que trabalham pelo sumô e todos são de forma voluntária, né? Principalmente no Brasil. E a gente faz todo um trabalho para que as pessoas que lutem, elas tenham orgulho de lutar sumô, né? Então, a gente não pode diminuir os outros, falar, vai lá pôr seu fraldão, vai lá, né, ser gordinho, não sei o que, vai engordar. Porque, assim, tem gente que tá começando e não viu tudo que o sumô pode dar. E o sumô pode oferecer muitas coisas legais, além da sua melhora pessoal mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre valorizar a pessoa, o esporte, o atleta, né? E não desvalorizar, né? Porque a gente tem uma cultura um pouco diferente, né? A gente não acha tão normal, mas não por isso a gente vai desrespeitar a modalidade. E daí, Luciana, você já foi 2 vezes vice-campeã também mundial. Uhum. E eu queria saber, como é pra você saber que algo que começou assim, por acaso, foi tão longe? Então, né, tanta coisa. Quando eu comecei, eu não achava mesmo, né? Eu achei que era uma brincadeira e que ia acabar logo, né? Mas quando a gente vai criando laços, né, e vai indo e vendo assim, nossa, vou tentar ser a melhor do mundo, sabe? Esse sempre foi um ponto pra mim. Eu queria ser a melhor do mundo. 2 vezes eu peguei segundo e pra mim, assim, foi muito legal por ter chegado tão longe, mas também foi muito triste por não ter chegado lá, sabe? E aí aquela coisa de nunca querer desistir. Eu falei, não, um dia eu vou chegar. Eu não sei se eu ainda vou chegar, mas tipo... Mas assim, sempre foi um ponto pra mim a querer, né? Assim, a me movimentar para aquilo. E assim, eu só tenho que agradecer mesmo o esporte, porque foi tudo que mudou na minha vida. Hoje em dia, o meu trabalho é com sumô. Eu gosto muito, né? Pratico porque gosto, mas tipo, os meus amigos, eu tenho muitos amigos, eu fui conhecer para muitos países lutando sumô. Meu marido, minha família, então eu estou muito ligada no sumô, né? Mas é algo que me faz ainda feliz. Outro dia me falaram que até é como um filho para mim, sabe? Então o sumô é algo que o projeto, né? Tudo que eu vejo, as mudanças que eu vejo nos outros através da modalidade é muito forte. E daí você falou que ainda tem esse sonho, você ainda pode conseguir. E eu queria pra gente já caminhar para o final. Quais são os próximos passos da sua carreira? Então, ano passado, na verdade, eu falei já pra você que assim, eu já subi, já mantive, agora eu tô pra cair, sabe? Eu já não estou tão nova pra modalidade, né? Eu já tenho 38 anos, mas assim, eu ainda me sinto forte, apesar das dores, né? Que agora a gente já sente mais dores. Mas assim, eu acredito que eu ganhei a seletiva no passado, vou pro World Combat Games esse ano, que vai ser na Arábia Saudita, em Riad, em outubro, né? Quero muito ir. Dessa vez é numa categoria diferente, que eu vou num peso acima, né? E também vai ter agora o brasileiro. Quem ganhar o brasileiro vai pro Mundial no Japão. Não, espero ganhar, né, pra poder ir, mas não sei se a gente vai ter condições, né, pra isso, ou então vai ter que fazer muita rifa. Mas a ideia é levar mais um pouco só, mas com mais o intuito que outras pessoas fiquem no meu lugar, assim, né? Que tem alguém que consiga levar o esporte, né? Eu sempre estarei junto, mas eu quero algum brasileiro que se destaque lá fora, porque a gente vê que é um outro nível, né? Então a gente tem que se esforçar muito para isso e para que a modalidade nunca morra.
Então, acho que não adianta a gente ser campeão, né? E se a gente não consegue ensinar ninguém. Eu acho que isso é importante. A gente manter as tradições, manter o esporte, manter tudo vivo. Luciana, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista e eu abro esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Não, então, eu gostaria de agradecer demais, né, a entrevista hoje. Eu adoro falar sobre esporte, né? Espero que quem esteja assistindo, se tiver interesse mesmo, venha nos procurar, né? A gente procura novos atletas, pessoas que gostam, né? E também, assim, quebrar preconceitos, né, sobre a modalidade. Falar que o sumô é um esporte muito legal, traz muitos atrativos, né? Melhora a vida das crianças, das pessoas. É um esporte barato, né? Então, a gente quer manter mesmo isso, né? A gente tem um canal no YouTube também que chama Sumô Suzano. E também o Instagram, então peço que sigam as redes sociais se alguém quiser conhecer mais a modalidade. E é isso. E obrigada pelo espaço. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado pela sua presença. E a gente também agradece a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. E siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.